No final do século XIX, Giobata Mazzuti, sua esposa Angela Favretti e os seus 7 filhos deixaram o Vêneto para fazer a América. Lorenzo Giovanni, o avô paterno de Newton Emelino, era o primogênito. Ele tinha 16 anos quando o navio Atividad aportou em Santos, no dia 13 de julho de 1894. O meu bisavô, o meu avô, meu pai eram carpinteiro e marceneiro. Eu não fugi à regra. A família Mazzuti foi conduzida à hospedaria dos imigrantes pela estrada de ferro São Paulo Railway. Eles foram trabalhar na fazenda Ibicaba, então pertencente aos irmãos José e Simão Levi. Essa propriedade tornou-se célebre por ter abrigado a primeira colônia de parceria do Brasil, constituída em 1841 pelo senador Vergueiro. A nossa família ficou no Ibicaba por muitos anos. Foi lá que meu pai nasceu. Meu pai se chamava Lorenzo Emelino Mazzuti. Minha mãe se chamava Angelina Carrão, filha de Pedro Carrão e Ana Belinazzo. Vou contar a história que o meu tio Augusto Mazzuti contava, que quando necessitava de um vale, se dirigia ao seu José Levi e pedia um vale de R$40. O seu Levi fazia de conta que não entendia e dizia: "O que você disse?" Aí ele repetia em voz alta: "Necessito de um vale de R$40. E ele: "Hã? O que você disse?" Aí o seu Augusto dizia assim: "Eu agora necessito de um vale de R$80. Aí o seu Levi prontamente dizia: "Não, você pediu um vale de R$40. E logo em seguida providenciava o vale de R$40. Depois que deixaram a fazenda Ibicaba, meus avós paternos, Lorenzo Giovanni Mazzuti e Colombo Maganha, foram residir na cidade de Cordeirópolis. A marcenaria do nono Lourenço e do meu pai ficava entre a casa dele e a casa do meu pai. Além de administrar a marcenaria, o pai de Newton exercia as funções de juiz de paz. Ele gostava muito de música e tocava violino e rabecão. No final dos anos 30, as sessões de cinema mudo eram acompanhadas por uma pequena orquestra. Lorenzo Emelino, o Cicolim, o Moacir Dias e a Ward, irmã do Jamil Abraão, compunham um naipe de cordas. No dia 21 de abril de 1942, Lorenzo Emelino Mazzuti faleceu em um acidente automobilístico. Newton, Ciro, seu irmão caçula, e suas irmãs Lourdes e Nelly eram menores e tiveram que iniciar muito cedo a luta pela sobrevivência. Dona Angelina foi uma batalhadora. Ela sustentou a família fazendo crochê e a Lourdes abandonou os estudos para ajudá-la. Newton tinha 9 anos quando iniciou como aprendiz na marcenaria de seu avô Lorenzo. Durante 4 anos trabalhou sem remuneração, mas aprendeu a profissão. Não passamos fome, mas morria de vontade de comer um doce ou um chocolate. Naquela época, o picolé custava um tostão. O meu avô foi meu segundo pai. Ele faleceu com 73 anos. Eu fiquei muito aborrecido com a morte dele. Quando completou 14 anos, Newton foi trabalhar na Cassi, uma empresa que construía casas populares em Cordeirópolis. Foi nessa época que ele começou a namorar Gitalba,
filha de João Fantucci e de Dona Joana Breda. Desde que a Gitauba mudou de Cascalho para Cordeiro, eu fiquei de olho nela. Nós frequentamos o primário no Coronel José Levi. Nós ficávamos muito tempo brincando. Ele fazia dadinhos de jatobá e ficavam muito perfeitos. Quando eu completei 14 anos, aquela brincadeira infantil virou-se uma grande paixão. Daí essa menina entrou na minha vida para nunca mais sair. E nós andávamos em redor do coreto de Cordeirópolis e era ali que a gente conversava. Uma de minhas amigas se interessou pelo Newton, mas ele preferiu me namorar. Lembro-me até hoje do nosso primeiro beijo. Depois do fechamento da Cassi, Newton e seu irmão Ciro passaram a fabricar móveis em um ranchinho de 2 águas edificado no quintal da casa da família. Nós construímos todas as máquinas para a marcenaria. E para acioná-la, eu tive que vender a minha bicicleta com muita dor no coração, para poder comprar o motor. Quando completou 16 anos, para conseguir capital de giro, ele foi trabalhar em Limeira. Newton tomava o trem da Companhia Paulista de madrugada e somente à noite retornava a Cordeiro. Trabalhou na Zacaria, na D'Andrea e a partir de 1948, ele e o Ciro foram admitidos na Máquinas Varga. Quando começamos a fazer hora extra, nós nos hospedamos na Pensão São Marco, próximo à rodoviária atual de Limeira. O Ciro não se adaptou com a comida da pensão. O cardápio era sempre o mesmo. Era dobradinha, fígado e muito pouca carne. O pé de chuchu da pensão produzia muito. Um belo dia ele morreu. O proprietário da pensão ficou sabendo que os hóspedes, quando chegava de madrugada, fazia xixi na plantinha. Os pobres coitados não aguentavam mais comer tanto chuchu. O Ciro voltou para Cordeirópolis para cuidar dos negócios. E eu fiquei trabalhando em Limeira para ganhar dinheiro e investir na marcenaria. Com o aumento da freguesia, eles construíram um barracão de 100 metros quadrados. O tio João Carron arrumou as toras de eucalipto para o madeiramento e, em contrapartida, Newton e Ciro construíram os móveis para a prima que iria se casar. Os nossos amigos de infância nos ajudaram a cobrir a marcenaria. Como todos eram menores, para comemorar a cobertura do telhado, nós servimos sanduíche de mortadela e sodinha da Eclipse. Depois de muita luta, eles ampliaram o barracão para 200 metros quadrados. O negócio prosperou e no dia 6 de setembro de 1950, Newton demitiu-se da Varga, emprestou um dinheiro do tio João Carron e, em sociedade com o primo Mário Beraldo, comprou o seu primeiro torno. Naquele mesmo ano, a Eletromecânica Newton iniciou a produção de aparelhos de solda e travadeiras de serra de fita. Depois de um ano, eu comprei a parte do Mário e o Ciro entrou de sócio. Nós vendemos aparelho de solda de arco voltaico para todo o estado de São Paulo. Nilson Damião dos Santos foi o primeiro funcionário da empresa. Nós passamos a fabricar aparelho de solda de serra de fita e furadeira de bancada para todo o Brasil. Como tinha muitos pedidos a atender, Newton planejou a transferência da indústria para Limeira, onde havia mais mão de obra, mais bancos e outras facilidades. Ele casou-se com Gitauba em 16 de janeiro de 1955.
E no dia 1º de abril, iniciou a mudança da fábrica para um barracão próximo à oficina do ferreiro Gustavo Pfister, na Avenida Santa Bárbara. No princípio, eu viajava todos os dias com a minha motocicleta velha. Logo depois, eu comprei o meu primeiro carro, um Ford 36. Foi muito bem recebido em Limeira. Após o nascimento dos filhos, o número de amigos foi aumentando em Limeira. O primogênito foi o Carlos Humberto. Depois foi Nilton Eduardo, Elizabeth e Fernando. Foi gratificante atuar na associação comercial. Eu participei do conselho da entidade e fui vice-presidente de Fernando Lencioni. Nilton adquiriu um terreno, construiu um pavilhão de 600 metros quadrados e, em agosto de 1958, transferiu a indústria para a Avenida Rio Claro 149. No final da década de 50, as divisões de máquinas da White Martins e da Mesbla, com filiais em quase todos os estados brasileiros, passaram a comercializar os produtos da Nilton. A indústria cresceu sobremaneira, contando com o suporte técnico do engenheiro Germano Melchert. Em 1962, com uma nova razão social, a Nilton S.A. Indústria e Comércio fabricava furadeiras maiores e iniciou a produção de guilhotinas. Exportamos para o Chile, Peru e Paraguai. O Júlio Prata vendeu milhares de máquinas para o México. Nessa época, o único sócio era Antônio Rosolém. Em 1972, a diretoria da Nilton concluiu que as poucas guilhotinas que fabricava eram facilmente escoadas. A partir dessa conscientização, iniciou a produção das prensas dobradeiras e, no ano seguinte, das guilhotinas para chapas de 3 metros por 6 milímetros. Nessa época, os filhos mais velhos manifestaram um interesse em atuar na indústria. Nilton Eduardo e Carlos Humberto exerceram inúmeras funções até adquirirem experiência para participar da diretoria. Em 1972, compramos uma área de 6 alqueires, onde construímos uma fábrica com mais de 10 mil metros quadrados. Em 1976, permitimos a realização da Facil na nova fábrica. O presidente Ernesto Geisel inaugurou a feira. Valeu a pena, a nossa marca foi divulgada em todo o Brasil. Em 1977, após a mudança para o novo pavilhão, a empresa deixou de operar com as tradings e passou a vender diretamente aos distribuidores de todo o continente americano. Nessa época, Paulo Fachardo Junqueira era o responsável pela engenharia. Com a produção a todo vapor, a indústria mantinha um quadro de 450 funcionários, que trabalhavam em 2 turnos. Em 1981, vários países da América Latina pediram moratória, o que provocou uma quebradeira generalizada. A Nilton exportava, na época, 50% da sua produção, que caiu para zero. O mercado interno caiu em 50%, o que resultou uma queda de 75% nos nossos negócios. Infelizmente, tivemos que demitir 370 funcionários. Muitas empresas abriram falência. Nós conseguimos pagar todos os nossos débitos. Foi muito importante a atuação de Nilton Eduardo e do Assis. Essa situação se prolongou por muitos anos, mas conseguimos uma expressiva vitória. A partir de 1984, o mercado interno estabilizou-se e o quadro foi ampliado para 300 funcionários.
A Newton liderava o mercado de guilhotinas e prensas mecânicas. Desde que eu cursava a faculdade em São Paulo de administração, eu também visitava os clientes da Newton. E a partir de 88, quando voltei para Limeira, tive o grande prazer de assumir a diretoria da Newton. Foi uma verdadeira escola. Meu pai é uma fonte de conhecimento. Após a posse do presidente Collor de Mello, quando a White Martins fechou as 113 filiais da sua divisão de máquinas, a Newton contratou seus vendedores mais competentes, encerrou as operações com os distribuidores e passou a vender direto para o consumidor final. Essa estratégia melhorou significativamente a margem de lucro, constituindo-se uma virada fantástica. Em 1993, investimos no parque industrial e em pós-vendas. Esse é o diferencial em relação aos concorrentes. Mantemos uma equipe especializada onde dá suporte técnico aos clientes. Eles não ficam um dia com as máquinas paradas. Essa sensibilidade garante a confiança. Em meados da década de 90, foi adotada nova tecnologia, visando incorporar o que havia de mais moderno no mercado. Visitamos várias feiras e indústrias no exterior para aprimorar a nossa produção aqui no Brasil. Em 1996, a Newton lança uma linha de guilhotinas e prensas dobradeiras hidráulicas com comando numérico computadorizado. A partir de 2003, iniciou a produção de máquinas mais sofisticadas que agregavam um maior número de itens eletrônicos. Lançou a linha de prensas e dobradeiras sincronizadas e apresentou na FEIMAF a primeira célula robotizada Newton. No ano seguinte, produziu a primeira guilhotina de ângulo variável. Em 2010, a empresa completou 60 anos de existência. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos homenageou a Newton com o lançamento de um selo comemorativo. Quando meus filhos vieram trabalhar comigo, eu fiquei animado em construir máquina de grande porte. Estamos fabricando prensa até 1.100 toneladas. Além do Carlos e o Nilton Eduardo, fomos premiados com Fernando na diretoria. Os nossos netos também se interessaram em trabalhar conosco. Isso é gratificante. Para registro histórico, em 2011, a Newton atingiu a marca de 250 mil máquinas produzidas. Way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Comemorando os 80 anos do papai, todos nós da família desejamos tudo de melhor para ele e vida longa. E ele e a mamãe são o nosso maior tesouro. Lembro-me até hoje do nosso primeiro beijo. E aí...